dia, né? Vamos iniciar mais um evangelho. Deixar uma observação, tem uns 6 vídeos de continuação do evangelho que eu tentei salvar e acabei excluindo das minhas fotos, e na hora de fazer a transferência não foi. E aí não consegui voltar de novo, então eu vou voltar uns 6 evangelhos, né, em média para trás, para dar a continuação. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus. Uma ilusão, né? Porque, lógico, não para, existe várias reencarnações. Como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nosso regime de favoritismo e exceção. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de problemas sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos fariam garras de usura e egoísmo, transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é o ato que podemos realizar sem dificuldade. Ao passo que para regozijar-nos com os regozijos dos outros sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Se você parar e pensar, né, uma pessoa tá ali, triste, tem os seus pepinos, os seus abacaxis, divide com você, às vezes você nem consegue escutar e você quer passar para ela que o seu é maior, e ali muitas vezes as pessoas veem algo similares uma na outra, né? Eu não sofro sozinha, ela também sofre. Ela não sofre, eu sofro junto, nós somos parecidos, ela tá igual. Então, quer dizer, se a gente parar e pensar, né, é muito mesquinharia da nossa parte, né, muita pobre de espírito, achar que a outra pessoa tem que estar passando em dificuldades porque nós estamos, né, e achar que as coisas têm que ser tristes. Se parar e pensar, né, as pessoas que de fato ficam felizes com o progresso alheio, né, são poucas, porque na sua maioria das vezes elas estão se autocutucando. Se o fulano conseguiu, por que eu não consigo? Né? Na grande maioria em si, a pessoa prefere se autocutucar, porque ela tem que estar parecida com a outra pessoa, ou tem que estar acima, do que de fato se alegrar de verdade com a pessoa. Então, essas coisas que a gente precisa estar mudando, né, a nossa cultura, o nosso modo de ver, para que a gente esteja, né, num país melhor, num planeta melhor. Vamos então continuar o nosso evangelho. Eu dei uma subidinha aqui e com o tempo eu vou subindo mais, porque de fato a filmagem era só para filmar o meu evangelho, não ser direcionado só a mídia, né? Então, quer dizer, mais com o tempo eu posso estar subindo e ficar de igual aí. Bom, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, a gente está aqui no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou no princípio, fazendo a condição necessária. Quando disse, ninguém pode ver o reino dos céus, se não nascer de novo. E insistiu acrescentando, não te maravilhas de eu ter dito que é necessário nascer de novo.
é necessário sempre nascer de novo. Se a gente parar e pensar, né, nessa encarnação que a gente tá, a gente fez o nosso melhor? Não. A gente pode melhorar? Pode. Vai ter tempo suficiente para corrigir todos os erros? Não. Tem aquela vontade que a gente tem, se eu pudesse voltar ao tempo, eu mudaria o meu jeito de pensar, minhas maneiras de julgar as outras pessoas, né? A gente sempre pensa desse jeito. Eu, particularmente, se eu pudesse mudar ao tempo, eu teria sido uma pessoa menos rancorosa, menos julgadora, né? Menos amarga, né? Mesmo menos seca, porque no fim a gente não sei as demais pessoas, né? Mas no fim algumas coisas nos faz a ficar uma pessoa mais seca, né? Quando a gente poderia ter sorrido mais para o mundo do que ter feito cara feia para ir. Mas são coisas que não dá para voltar. Então, essas palavras, se não renascer da água do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito. Enquanto que em algumas tradições a expressão do Espírito foi substituída pelo Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. A gente sabe que os pergaminhos, né, houve várias traduções, e cada pessoa lê de uma maneira, cada pessoa interpreta de uma maneira, cada pessoa tem uma visão. Então, aquela pessoa que interpretou naquele momento, interpretou de uma maneira, outra pessoa interpretou de outra maneira, por isso nós temos várias, né, formas, né, várias traduções dos textos, né, dos pergaminhos que houve, né? Então, quer dizer, a gente não deve se fixar só no sinônimo e procurar, né, uma visão mais geral. De acordo com o que a gente vai se evoluindo, o tempo vai progredindo, a gente vai melhorando o nosso ponto de vista. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a aplicação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Então, essa coisa de batismo, né, a gente já vê hoje. Uma pessoa deixou de ser um ser humano porque não foi batizada? Não. Ela vai ser uma pessoa má porque não foi jogado água em cima dela? Não. Naquela época lá de Jesus, havia algumas regras a serem feitas e que a população daquela época entenderia em cima dessas regras. Nós estamos já em outro patamar. Aquela época lá, acho que não existia espada, né? As pessoas, os animaizinhos eram expostos nas bancas, as pessoas comiam, levavam para casa comer. A gente já não tá aí. Se você parasse, pensasse, falasse naquela época lá as coisas que existem hoje, eles não iam nem saber do que a gente está falando. Falasse internet, celular, televisão. Na época de Jesus, tinha televisão? Não. Então, Jesus falava-se naquela época lá, daquele conceito que tinha que haver lá. Nós já estamos em outro patamar, né? Então, acho que a gente já pode compreender, nós se evoluímos, nós progredimos, então a gente já pode compreender de um outro ponto de vista, né? A gente não precisa compreender daquele ponto de vista lá atrás. Mas se falar, mas são as palavras de Jesus, é para toda época. Sim, é para toda época, para aquela de lá e para essa daqui, entendeu? E para aquela lá de amanhã, porque o sentimento não muda, o sentimento de amor não muda, o sentimento de perdão não muda. O que muda é a nossa cultura e o nosso progresso material. Mas se fixar, né, em alguns dogmas daquela época, algumas coisas que eram feitas daquela época, nessa época de hoje, não tem como. Né? Não tem mais procedência, né? Naquela época não se conhecia a palavra letargia, né? Que é uma morte aparente. Hoje a gente sabe que tem letargia, que a pessoa às vezes nem morreu, mas tá lá, tudo paradinho, que a pessoa volta. Então, quer dizer, se naquela época lá uma pessoa que morreu voltasse, era uma coisa, um fenômeno aí fora do normal, né? Então, voltando aqui novamente, né? Da parte nascer da água, e alguns colocaram o Espírito Santo, mas a gente sabe que
Tem como você pegar o seu corpo e nascer com ele de novo? Não, porque a ciência já nos prova, a gente já vê, putrifica, né? Essas coisas que a gente dá tanto valor, vem um monte de larva, um monte de bigatinho e já viu, né? Nosso corpo ali putrificado, né? Que coisa mais nojenta. Mas tem pessoas que dão muito valor, né? E tem pessoas que se julgam acima da outra, né? Por uma característica física, que no finalzinho vai estar lá um monte de larva, milhares de larvas, que vai ser o resultado final, né? Então a gente tem que respeitar o nosso próximo, né? Porque o nosso próximo é o nosso próximo, nós não somos melhores que ninguém, nem pior, e a veste carnal, cada uma tem a sua de acordo com a sua encarnação. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimento imperfeito sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Hoje a gente já entende, né? Como demora a evolução de um planeta. Por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Você tem noção que o deserto, né? Tava cheio de água, que era aquela areia ali ao fundo do mar. Mas imagina quanto tempo faz isso, né? E é assim que encontramos no Gênesis, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, que nadem na água e pássaros que voam sobre a terra e debaixo do firmamento. Nesse planeta, água é vida. Em outros planetas não se sabe, né? Mas nesse planeta, água é vida. Nos outros não se sabe. Como o universo tem vários planetas, como vamos julgar apenas um planeta sobre um todo? Não tem como, né? Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, que se o homem não renascer com o corpo e a alma, neste sentido é que foram compreendidas no princípio. E algo muito importante, viu? Esses itens é para esse planeta. Porque em planeta mais evoluído, ó, isso daqui, ó, de carne e osso não tem. Em planeta mais evoluído, o espírito levita, né? Levita. Não come carne, não come comida que a gente come. E aí? Né? Aí como que faz? Então ainda tem isso, né? Essa interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e o que o espírito é independente dele, né? A melhor parte de todas é que nós somos espírito. Essa é a melhor parte, né? Essa é a melhor parte de saber que nós vamos desencarnar e tá ali o nosso espiritinho esperando a gente, que já somos nós mesmos, para uma outra parte, visão. Entendendo-se que o espírito não sente fome, nem sede, nem dor, né? Não precisa dormir, nem... Mas alguns espíritos que ainda estão muito materializados sentem sede, fome e dor, porque não conseguiu ainda se desmaterializar tanto. Mas entendamos que o espírito em si não sente sede, fome nem dor. Então, se caso alguém desencarne, não desencarne, quando você saber que você está desencarnado, está sentindo fome, sede e dor, entenda que o espírito não sente isso, né? Aí vamos mudar as vibrações e não sentir fome, nem sede, nem frio, nem dor. Porque o espírito é uma energia. Vamos agradecer mais uma palestra, né? Uma orientação de hoje, um evangelho. Obrigada, Senhor, pelo evangelho de hoje, que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Iluminai os nossos pensamentos, os nossos corações. Obrigada por esse ar tão gostoso, por a imagem da minha janela que eu gosto tanto, pelo Pichotinho, pela minha mãe, pela Marilina, pelos parentes, pelo trabalho, pela oportunidade. Que seja feita sempre a sua vontade, não a nossa. E assim seja.